Sem brinco. Olho branco. Oi, gente. Tem gente chegando. Gabriela. Stephenson chegou aqui. Esse aqui é convidado de honra dessa live. A Lana também já chegou. E eu vou convidá-la para entrar aqui com a live. Vamos recebendo vocês. Jade, Manuel. Obrigada, Jade. São seus olhos. Kelly também está aqui com a gente. Estou aguardando a Lana entrar. Nós estamos aqui para mais um encontro entre elas, né? É o nosso programa, o nosso projeto. Tá sem som, Jade? Opa! Opa, entrei aqui. Entrou! Olá, pastora, tudo bom? Oi, Alana, querida. Tudo bem, querida? E você? Também, graças a Deus, sobrevivendo aí nesse período, né, de quarentena. Ai, que bom. Agora vocês estão me ouvindo, né? A Maria Isadora falou que meu som melhorou, que tá tudo bem. Eu tava sem som, mas agora eu tô com som. A Franci chegou, Fátima, as meninas lá da igreja estão chegando aos pouquinhos. Tem um pessoal entrando. Deixa eu só situar você que está chegando aqui com a gente agora. Entre elas é um projeto da Sociedade de Mulheres da nossa igreja. É um projeto que quer reunir as mulheres para conversar e debater temas que sejam importantes para a vida das mulheres da igreja. E entre tantos temas que a gente começou abordando, a gente já falou sobre saúde emocional nos nossos primeiros eventos, que eram presenciais ainda. Falamos sobre alimentação. No último encontro nós falamos sobre depressão, um tema muito importante também que as mulheres pediram. E aí nesse tempo de pandemia a gente mudou o formato e veio parar aqui no Instagram. Então, além de pastorear lá na igreja, a gente está um pouco aqui também no Instagram. E aí a gente levantou umas temáticas com as mulheres, o que elas precisam, o que elas acham que é importante para a gente conversar, para a gente saber. E um dos temas levantados, foi um tema levantado pela nossa juventude, né, as mulheres mais jovens, elas pediram para a gente conversar um pouquinho sobre liderança feminina. Liderança feminina e o projeto de igrejas combina? Então a gente, né, quer conversar um pouquinho com a Lana. A Lana é essa mulher maravilhosa que eu conheci aí na cidade de João Pessoa, trilhando o caminho de debates e conversas sobre esse lugar da mulher. Então a gente está muito feliz de receber vocês todas que estão aqui com a gente, vocês todos também, porque que bom é que os homens estão na parceria com a gente nessa conversa, nesse diálogo. E então também estamos felizes demais pelo convite aceito da Alana. Muito obrigada, Alana, por ter recebido esse convite tão bem, ter aceito imediatamente. Nós ficamos muito gratos pela sua presença, pela sua disponibilidade. A Lana, a gente botou um cartaz apresentando ela. A Lana, ela é advogada, ela também estuda teologia e ela faz mestrado em ciências das religiões na UFPB. E aí eu vou deixar a Lana se apresentar um pouquinho para vocês e logo em seguida a gente vai começar a nossa conversa, nosso diálogo sobre esse tema. Isso, gente, para mim, né, primeiramente dizendo assim que para mim é um privilégio estar aqui conversando com a pastora Tayana. Assim que eu conheci ela, que eu bati o olho nela, eu preciso ser amiga dessa mulher maravilhosa, que além de linda, simpática, ainda levanta temas tão importantes para debate. E para mim é um privilégio imenso estar aqui conversando com você, pastora, e nessa igreja maravilhosa que eu tanto admiro também, mesmo que de longe. Mas me apresentar um pouquinho, né, como você falou. Eu me chamo Alana, tenho 25 anos, sou ainda novinha, né? Muita gente diz, essa menina. Uma menina aí aventureira pelo mundo, querendo desbravar esse mundo das mulheres, né? Desde jovem, meu coração sempre ardeu. Eu digo muito que Deus plantou esse foguinho no meu coração
para estudar mais sobre a vida das mulheres, sobre a história das mulheres, sobre o papel da mulher na igreja e na sociedade, né? E para mim, assim, é um tema que realmente queima. Que sempre quando eu estou estudando, quando eu estou lendo, sempre me empolgou bastante. E em 2018 eu tinha acabado de me formar em Direito, né, aqui na UFPB, na Paraíba. E em 2018 eu decidi dar uma pausa na minha carreira aí de advogada e decidi partir para uma escola de missões, a Missão Avalanche, que é até comandada por Andréa Vargas e Diniz, que é um casal que eu amo bastante. E eu passei um mês lá, fiz um curso de missões urbanas. E lá, nesse curso, esse foguinho que Deus colocou no meu coração para estudar sobre as mulheres, para estudar sobre isso, né, para ler essa paixão que Deus me colocou, ela explodiu assim na minha cabeça. E lá, nesse curso de missão, com a visão maravilhosa que é proporcionada lá no Avalanche, eu pude ver que a nossa missão, a missão da igreja, ela pode se alargar por vários vieses, né? E um deles é esse papel da mulher. Um deles é lutar pela dignidade da mulher, lutar contra a violência contra a mulher. E eu abracei esse propósito para a minha vida. Hoje em dia eu dei uma pausa na minha carreira jurídica. Estou fazendo mestrado em Ciência das Religiões. E em Ciência das Religiões eu estudo justamente esse link entre gênero e religião. E eu estou fazendo também teologia. E nesse estudo aí entre direito, ciência das religiões, entre teologia, eu vou sempre abordando esse assunto, porque é um assunto que me apaixona, é um assunto que é uma das poucas coisas que eu tenho plena convicção da minha vida, assim, que Deus realmente despertou isso dentro de mim. E estamos aqui, né, para sermos usados por Ele. Amém, amém, amém. Antes da gente começar essa conversa propriamente dita, depois a gente receber a Lana e saber, né, dessa paixão que Deus colocou no coração dela, e eu tenho uma convicção muito... Assim, eu tenho uma grande convicção de que Deus, ele une propósitos, né? E eu sei que encontrar a Lana aqui em João Pessoa não foi uma coisa aleatória. É um projeto de Deus. Eu não sei ainda bem o que ele vai fazer com isso, mas eu tenho certeza que ele vai fazer coisas com isso. E eu tenho encontrado nessa cidade mulheres espetaculares, que têm inspirado muito a minha vida também, a minha trajetória. E você é uma delas. Mas antes da gente dialogar, eu queria convidar você para a gente fazer uma oração. Você que está ouvindo a gente, para a gente se colocar diante de Deus, né, depois dessa apresentação, saber que Deus age na gente, pedir que Ele haja mais uma vez através dessa conversa. Vamos orar? Deus de bondade, de graça, de misericórdia, nós estamos na Tua presença mais uma vez e Te agradecemos. Porque mesmo diante de tantas situações difíceis, o Senhor tem cuidado de nós. Muito obrigada por isso. Muito obrigada pela oportunidade de diálogo. Muito obrigada pela oportunidade de crescimento. Muito obrigada, Senhor, pela possibilidade de Te servir, ó Deus. Muito obrigada por esse espaço. Que seja um tempo, Senhor, que a Tua graça seja derramada sobre as nossas vidas, que nós sejamos, ó Pai querido, abençoados e abençoados por Ti, que possamos crescer em conhecimento, abrir as nossas mentes, expandir as nossas mentes, como na fechado. Amém. Gente, a nossa conexão, ela ficou baixa. Aí eu acho que teve alguma coisinha, mas a gente já voltou, graças a Deus. Estamos de volta. Bom, a Alana, você acabou respondendo já um pouquinho o início aí, fazendo nessa introdução, né? Por onde foi que você começou? Foi através dessa escola de missões, né? Que você conheceu mais o tema, sentiu que a missão também passava por esse viés, então você decidiu se dedicar mais, né, a esse tema. Por que você acha que esse tema é tão importante para a gente tratar na vida da igreja? Assim, existe uma importância de tratar esse tema. Por que você pensa que isso é importante?
Quando eu pensei, né, nessa pergunta, nesse questionamento que foi levantado, eu pensei assim que quando a gente vai tratar, principalmente de igreja, né, do tratamento desses assuntos dentro da igreja, é muito importante a gente voltar para as raízes. Como assim as raízes? A gente olhar para trás e um pouquinho da nossa história. E eu separei aqui um pouquinho das nossas raízes para a gente responder, né? Porque se a gente fosse responder profundamente, ia ser uma live só sobre isso. Mas para a gente responder, para a gente tentar observar a importância de tratar temas como esse, como a liderança da mulher dentro da igreja, né, de uma forma profunda e efetiva nas nossas igrejas, né, nas nossas congregações, nas nossas reuniões de mulheres, congressos, etc. E eu trouxe uma raiz tanto boa e uma raiz um pouco podre, um pouco negativa. Porque a gente tem que observar as raízes ruins, a gente tem que olhar para trás na nossa história, aprender com aqueles erros para que eles não se repitam, né, para a gente fazer diferente, e olhar para as raízes boas, para o que foi feito de bom, se agarrar a isso, né, ao nosso legado, ao legado da nossa fé e prosseguir na luta, né? Então vamos primeiro para as raízes ruins, né? Se a gente for olhar na história da igreja, eu estava até batendo um papo bem legal, né? Que você até participou com a Ruth Salviano, que ela me Sim. inspira muito, é uma mulher que fala muito da igreja primitiva. E eu gosto muito de observar a igreja primitiva, porque alguns dos comportamentos, algumas doutrinas que foram levantadas na igreja primitiva, quando a gente olha para a igreja atualmente, a gente pode ver alguns traços ainda de tudo aquilo que foi implantado há muitos e muitos anos atrás. E uma das coisas que eu acho muito interessante é, apesar, né, de Cristo ele ter sido um libertador, um homem assim perfeito, né, maravilhoso, que deu realmente voz às mulheres, no primeiro século da igreja ocorreu um fenômeno de silenciamento das mulheres dentro da igreja. E por que esse fenômeno de silenciamento, né? E aí eu trouxe aqui, eu vou ler um pouquinho para vocês, justamente do livro da Ruth Salviano, que trata sobre isso. Eu peguei algumas referências para a gente ver, né, para a gente refletir um pouquinho nisso. E ela traz, num dos seus capítulos, ela traz os motivos desse silenciamento que ocorreu dentro da igreja. E, apesar disso, né, é bom ressaltar que o cristianismo sempre foi uma religião com uma presença muito forte de mulheres. E assim que Cristo veio ao mundo e assim que a igreja foi começando a dar seus primeiros passos, as mulheres estiveram muito atuantes, como a gente pode ver lá em Atos mesmo. Muitas mulheres que tiveram peças-chave ali nos primeiros passos da igreja, né? Mas, infelizmente, no decorrer da história, as coisas foram mudando um pouquinho. E a Ruth Salviano, né, nesse livro aqui, eu vou até mostrar para vocês, Vozes Femininas no Início do Cristianismo, que é maravilhoso, é muito esclarecedor. Ela diz o seguinte, ela aponta alguns motivos para esse silenciamento, para as mulheres que tinham um papel tão importante na igreja terem ficado um pouco apagadas, né, a partir do primeiro século da igreja primitiva. E ela diz o seguinte, ela fala primeiro, olha, ela diz assim, quando as normas de Paulo acerca do papel e do comportamento das mulheres na igreja foram extrapoladas do seu contexto preciso, transformação no princípio abstrato de que, sob o influxo de fatores culturais e sociais, privaram a mulher não só da palavra, mas de qualquer função ativa na reunião cristã. Então, o primeiro motivo que ela aponta aqui nesse capítulo é justamente, né, aquelas cartas, aquelas passagens de Paulo que a gente bem conhece, né, que foram tiradas assim do seu contexto, da sua eficácia ali para aquele momento e foram interpretadas pelos pais da igreja de modo a realmente manter a mulher calada dentro das congregações, né? E ela diz o seguinte: esse processo de limitação do papel da mulher na igreja já se inicia na tradição no século I, que invoca a autoridade de Paulo. Além disso, né, desse entendimento das cartas paulinas e dessas passagens bíblicas que a gente tanto escuta falar, ela aponta um outro motivo que é bem interessante, o envolvimento de mulheres em seitas heréticas no primeiro século do cristianismo.
algumas mulheres estavam envolvidas em algumas seitas, em alguns movimentos que tinham muitas heresias e iam contra o evangelho. Só que aí ela faz uma observação nesse ponto. Ela diz o seguinte: contudo, os homens não somente participaram, como também lideraram esses movimentos. Exato, Então, eu ia falar isso, né? Não faz muito sentido, porque as mulheres não podem mais falar na igreja, porque muitas mulheres estão nas seitas heréticas, mas os líderes dessas seitas são homens também. Então, exatamente. E aí, um dos motivos apontados naquela época foi justamente isso. Olha, as mulheres elas não podem falar na igreja porque elas estão participando muito de seitas heréticas. Aí ela diz, né, ó, olha só, por que apenas as mulheres foram privadas disso se os homens participavam e lideravam, né? Aí ela diz aqui, ó, ela fala aqui outras razões para a exclusão feminina foram as recomendações paulinas, né, que a gente já falou, com sua influência judaica, a influência do judaísmo, os pensamentos dos primeiros pais da igreja, que é uma parte bem pesada também, né? Então a gente já viu que muitos motivos a gente já viu a influência das cartas de Paulo, né, usadas fora do contexto, fora da sua ocasião. A gente já viu aqui o pretexto, né, usado totalmente erroneamente, que as mulheres eram envolvidas em seitas heréticas, sendo que homens também eram envolvidos, né? Se fosse assim, ninguém mais podia falar na igreja. Só ouvia não vai ter mais cristão. De Deus, né? Não vai ter mais ninguém. E aí, o outro motivo que ela traz são as opiniões que os pais da igreja tinham a respeito das mulheres. E aí eu trouxe algumas opiniões aqui para a gente ver o quanto eram graves esses entendimentos que os pais da igreja tinham em relação às mulheres. Aí eu comecei a falar disso, mas já vocês vão entender onde é que eu vou chegar, que eu não estou falando só aleatoriedades. Então, olha só, a primeira, que é uma citação de Tertuliano, que ela sempre fala dessa passagem, e é realmente muito reproduzida quando a gente vai ilustrar esse momento da história. Ele diz o seguinte, né, sobre a mulher: és tu a porta do diabo, foste tu que quebraste o selo da árvore, foste a primeira a desertar a lei divina, foste tu que iludistes aquele que o diabo não pode atacar. Então ele pega ali aquele momento, né, da criação, aquele momento da queda que a gente conhece, e atribui aquela culpabilização apenas à mulher. E aí continua, né? Pegando essa linha de pensamento, eles vão continuando na linha de pensamento deles. Aí eles disseram o seguinte: para os primeiros pais da igreja, a divisão da humanidade entre homens e mulheres ocorria em paralelo entre o mundo espiritual e o mundo carnal. Ou seja, seguindo essa linha de pensamento, o espiritual era o homem e o carnal era a mulher. Claro, então, óbvio. Né? Então, eles seguiram por essa linha de pensamento. Ó. Os homens, como espírito, né, como lado espiritual, governava a carne. Né? O homem estava predestinado a governar a mulher, que era carnal. E olha só aqui, outra citação. As mulheres estão sob o poder dos homens porque elas são, em geral, espiritualmente volúveis. Assim, devem ser governadas pelo poder masculino. E essa ideia de governo do masculino sobre o feminino, né, tendo uma ideia do governo do espiritual sobre o carnal, né, essa ideia de governo, ela anula totalmente a possibilidade de liderança feminina, né? A mulher sendo remetida ao lado carnal, ela consequentemente, né, como o espírito deve vencer a carne, que a gente vê na Bíblia, né, de uma forma usada corretamente, a mulher remetida ao lado carnal, ela vai ser automaticamente subjugada. E o homem remetido ao lado espiritual, ele vai exercer aquele poder de liderança, né, aquele poder sobre o carnal. Afinal de contas, o espiritual deve estar acima do carnal. E por aí vai, olha só, vou continuar, a coisa ainda piora, vai piorando. Olha só, para quem está chegando agora, a gente está falando sobre a opinião dos pais da igreja, na igreja primitiva, sobre as mulheres. Olha só, a vinculação da mulher à figura da tentadora Eva contribuiu ainda mais para o conceito de que ela era libidinosa,
mais insaciável e mais carnal do que o homem, né? Ainda indo para esse lado carnal, da carnalidade da mulher. E a gente vê, né, entre essas coisas, que a mulher era condenada apenas pelo que ela era, e não pelo que ela fazia. A mulher, às vezes, não estava lá caladinha, não estava fazendo nada de errado, mas ela era condenada simplesmente por ser mulher. Simplesmente pela ideia de mulher que eles tinham naqueles primeiros momentos, primeiro século do cristianismo, né? E olha só, para alcançar a espiritualidade, a mulher precisava simplesmente deixar de ser mulher e se tornar cada vez mais parecida com o homem. Então, uma mulher que alcançava um nível de espiritualidade alto, uma mulher que era entendida da Bíblia, que chegava a ser teóloga e tal, ela estava deixando de ser mulher ali e se equivalendo e se equiparando ao homem, né? Porque a mulher não era assim. A mulher não era vista daquela forma. E então, olha só, Ambrósio, que é outro pai da igreja, ele diz o seguinte: a mulher espiritual que crê que progride para a masculinidade absoluta, ou seja, olha, a mulher espiritual, ela progride para a masculinidade. Vive então sem nome mundano, sexo ou corpo, sem sedução da juventude, sem a tagarelice da velhice, ou seja, a mulher precisava negar sua feminilidade, se tornar mais parecida com o homem para poder ser chamado, né, ser considerada mais espiritual. E por que eu estou falando disso tudo, né? Porque tem uma citação que eu guardei para o final, para a gente entender o porquê eu quis trazer essa raiz negativa, né, da igreja, né? Que para mostrar a importância de debater temas como esse dentro da igreja. Olha só a citação de Epifânio de Salamina, outro homem considerado pai da igreja. Ele diz o seguinte: como é que a raça das mulheres, vacilante, versátil, de inteligência medíocre, de quem o demônio fez o seu instrumento de Eva, as profetisas montanhisas, podem pretender ascender a uma função sacerdotal? Então ele está dizendo, olha só, a mulher é o lado carnal da relação, o homem é o espiritual. A mulher, eles chamam aqui de vacilante, versátil, de inteligência medíocre, usada pelo demônio. Então ele fala como é que essa mulher quer ascender a uma função sacerdotal, né? Quer ascender a uma função de liderança na igreja. Então eu quis trazer essa raiz da igreja primitiva para a gente ver que, apesar de Jesus nunca ter falado nada disso, de Jesus nunca ter menosprezado a mulher de nenhuma forma, pelo contrário, né? Ele pegava as mulheres pela mão e puxava para cima. Os pais da igreja, quando foram estabelecer os fundamentos da religião cristã, não do cristianismo pregado por Jesus, mas da religião, eles tinham uma visão deturpada do que era ser mulher. Eles viam a mulher como carnal, como libidinosa, como mais suscetível a serem usadas pelo demônio, né? Com inteligência reduzida. E todo esse entendimento fez eles acreditarem que a mulher não poderia exercer uma função sacerdotal na igreja. Não poderia exercer uma função de liderança, né? E é muito triste a gente ver, porque essas raízes, a gente sabe assim que toda a construção da história do cristianismo reflete de alguma forma nos dias de hoje. E essas raízes de muitos e muitos anos atrás, lá na igreja primitiva, ainda reflete em muitas mulheres, em muitas congregações nos dias de hoje, né? Deixa eu só mencionar, as mulheres estão dizendo aí na live, né? Várias coisas elas dizem o tempo todo assim. Algumas estão dizendo, misericórdia, que horror, meu Deus. Então, elas estão muito assustadas, né? Por conhecer a história. Algumas não conheciam essas mentalidades, esses pensamentos, essas construções, né? Acerca do tema da mulher. E a gente trazer essa luz, eu acho que é muito importante, Alana. Muito, muito obrigada por compartilhar isso com elas. Mas aí agora a Alana vai continuar falando. Eu só queria mencionar porque elas estão muito, assim, assustadas, né? E algumas pessoas estão dizendo, é muito importante olhar o passado para a gente não repetir no presente, né? Fazer o que é bom no presente. Aí eu vou pedir a Alana para continuar falando, né? Sobre a importância da gente falar desse tema hoje. Por que isso é importante a gente olhando para esse passado aí? Mas eu quis só ressaltar que as mulheres estão em polvorosa. Olha, eu gostaria de dizer que quando eu descobri tudo isso, eu também fiquei muito assustada. Eu também olhei assim, eu não acredito que isso fez parte da história do cristianismo, da história da igreja. Eu não acredito que as pessoas tinham essa visão, né?
Mas como eu falei no início, né? Eu disse que o importante, né, da gente observar a importância desses temas é a gente olhar para as raízes do cristianismo. E eu disse que eu ia trazer uma raiz um pouco podre, né? Que no caso é essa, e uma raiz boa. Vamos para a parte boa, né? Pra gente se animar um pouquinho, porque estava muito bad essa parte aqui. Então, a parte boa, a raiz boa da nossa história, da história do cristianismo, que a gente precisa se lembrar, que a gente precisa resgatar. E é uma parte bem mais recente, a gente já viaja da igreja primitiva até a época da Reforma Protestante. A Reforma Protestante, né, que marcou profundamente a nossa fé evangélica, né, que a gente segue, né, tanto eu quanto a pastora. E a Reforma Protestante foi um marco na história, não só das mulheres, mas de todas as pessoas que não tinham acesso à religião, que não podiam ser sujeitos da sua própria religiosidade. A gente sabe que na Idade Média, né, que as pessoas não tinham acesso à Bíblia, as cerimônias, os cultos e tal, as missas eram feitas em latim, as pessoas não tinham a menor ideia do que estavam seguindo, não tinham a menor ideia da sua fé. E Martinho Lutero, né, corajosamente, encabeçou essa revolução na época da Reforma Protestante, né? E toda essa reforma trazida por Martinho Lutero trouxe empoderamento, não apenas para as mulheres, eu vou ressaltar aqui o lado das mulheres, mas para todas aquelas pessoas que não tinham acesso à educação, que não tinham acesso ao instrumento da sua fé, que no caso é a Bíblia, né? O instrumento da nossa fé. E Martinho Lutero, através da Reforma Protestante, ele trouxe empoderamento para muitas pessoas. Mas nesse meio aí, nesse caldeirão de pessoas que Martinho empoderou durante a Reforma Protestante, estavam também as mulheres. E o mais interessante nisso tudo é que a pessoa pode dizer: ah, Alana, mas a sua visão é tendenciosa, porque você é cristã, você é evangélica, né? Você segue, de certa forma, a tradição de Lutero e tal. Mas, gente, não tem nada a ver, porque eu estudo bastante esse tema e, por incrível que pareça, muitas historiadoras que nem são cristãs e que muitas vezes em suas abordagens até alfinetam o cristão aqui e ali, elas tratam desse caráter empoderador da reforma. Então, não é uma abordagem feita apenas pelos cristãos, é um fato mesmo por historiadores, sabe, que se debruçam sobre esse tema. Inclusive, de acordo com a historiadora Michelle Perrault, ela diz o seguinte, que na Europa protestante espalharam-se escolas tanto para homens quanto para mulheres. Em uma época que a educação das mulheres não era tão incentivada, né? Após a Reforma Protestante, até mesmo pelo incentivo da leitura da Bíblia, a educação foi muito incentivada a todas as pessoas. E as mulheres que antes não tinham tanto acesso à educação, elas agora, a partir daquele momento, elas eram incentivadas a ler a Bíblia e elas eram incentivadas também a se educar, para exercerem sua fé de forma palpável, né? Para serem sujeitas da sua fé, sujeitos da sua fé. E aí é importante lembrar, né, que as mulheres passaram, a partir da Reforma Protestante, né, elas se instruindo mais, elas se educando mais, elas tendo mais acesso à Bíblia, elas passaram a assumir papéis de liderança, papéis-chave, a partir da Reforma Protestante. E é nesse ponto que eu quero chegar. A raiz negativa que eu trouxe, né, foi do cristianismo primitivo, que muitos homens viam a mulher com uma forma negativa, com uma forma até mesmo demoníaca, né, assim, de certa forma. E essa raiz negativa influencia muito até hoje. Mas muitas pessoas, quando vão falar, por exemplo, da Reforma Protestante, esquecem de citar algumas coisas que também são essenciais para a gente. Que a Reforma Protestante trouxe a mulher para o centro do palco também. Trouxe a mulher para ser sujeito da sua fé, para atuar, né, de forma assim, ativa de verdade na fé cristã. E eu trouxe aqui um exemplo de uma mulher que, depois da Reforma Protestante, depois do acesso à Bíblia e tal, ela foi considerada uma das primeiras pregadoras. Olha só, o nome dessa mulher é Catherine Zell, que ela sempre foi uma leitora ávida da palavra, mesmo quando não era muito recomendada às mulheres. Ela ia assim, nas escondidas, e lia a Bíblia.
E ela é considerada, por muitos, a primeira pregadora mulher do Evangelho. Então, para a gente ver, né, que a gente tem essa raiz negativa, essa raiz que deixa a gente triste, né, dos primeiros anos do cristianismo, mas a gente também tem as raízes da Reforma Protestante, que com esse acesso à Bíblia, esse acesso à leitura da palavra, trouxe empoderamento, capacitou as mulheres para elas atuarem na sua fé. Algumas pessoas foram perguntando algumas coisas aqui, né? E uma pergunta que veio foi: será que foi por medo que eles colocaram a mulher nesse papel de inferioridade, subalterno, medo da potência, da força? Ou não sei, assim, tem um olhar até da filosofia, da história, de que os homens, mesmo fora da religião, tinham, né, no passado também esse olhar para a mulher, assim, que é um pouco assustador a mulher. Então, de alguma forma, o que é desconhecido, e eles olham a mulher sempre em relação ao homem. Então, Freud também, depois lá na frente, vai olhar desse jeito, né, tipo, a psicanálise. Então, a gente tem sempre esse olhar de olhar a mulher como algo a ser descoberto. Então, tem essa dimensão. Mas a pergunta que foi feita foi essa. E aí eu já queria juntar ela com uma outra aqui, que aí de repente você já junta e já faz um... Você falou do governo, do espírito sobre a carne, né? E isso deixa muito claro que governar não é para as mulheres, de alguma forma. A gente encontra hoje um pensamento, inclusive, entre muitos reformados, né? Gente que bebe na reforma e que não consegue perceber esse lugar da mulher. Ao contrário. Não, ao contrário, né? Eu falo de um lugar muito privilegiado. Eu sou pastora da igreja, eu não sou pastora ajudante, eu sou pastora titular. Estou numa igreja que tem uma bispa, então a minha orientadora aqui no Nordeste é uma mulher. Então eu sei que eu falo de um lugar privilegiado, apesar da gente ter muita luta ainda aqui dentro. Mas esse medo, eu acho que nós mulheres estamos num lugar, a gente ouviu tanto isso que dizer assim, eu posso governar. Fui chamada para governar. Isso também é uma coisa difícil das mulheres dizerem. Elas pensam que estão indo contra as coisas que Deus chamou para fazer. O que você pode... Eu misturei pergunta com opinião, aí você que lute. Vamos lá. A primeira parte, né, que a irmã perguntou aqui se esse estereótipo que foi criado das mulheres, né, foi por medo das mulheres se posicionarem ou até tomarem o lugar do homem, né? Eu acho que é muito conveniente para quem já está no poder assim, para quem já está na liderança, para quem já está tomando a frente, reproduzir discursos como esse. Por quê? Eles estão na zona de conforto deles, né? Esses homens que falaram tudo isso, eles já estavam liderando, eles já estavam tomando a frente, eles eram considerados, né? Inclusive, a gente ouve demais falar sobre os pais da igreja, mas e cadê as mães da igreja, né? Então, eles já estavam à frente dessa empreitada para o desenvolvimento do cristianismo, para fincar as bases do cristianismo. E para quem já está nessa posição de poder, dessa posição de privilégio, é muito simples, simplesmente reproduzir pensamentos como esse. Por quê? Pensamentos como esse vão deixar eles confortáveis. Eles não vão ter que dividir a glória deles com ninguém, não vão ter que dividir a liderança deles com ninguém. E a gente vê assim que essa é uma visão deturpada, né? Primeiro, porque eu creio muito que quando Deus entrega uma obra para alguém, quando Deus capacita alguém, essa pessoa não deve ter medo. Ah, meu Deus, tal pessoa vai tomar de mim. Ah, meu Deus, tal pessoa quer pegar o meu lugar. Porque quando Deus dá alguma coisa para a mão da gente, é porque Ele entregou a gente, né, para a gente cuidar, é porque Ele nos capacitou, porque Ele acreditou na gente de alguma forma. Então, esse pensamento, né, de ter medo das mulheres, de se sobressaírem de alguma forma, se houve esse pensamento, que eu não sei se houve, é um pensamento muito equivocado, né? Seria um pensamento muito equivocado.
E até hoje também, porque quando Deus ele entrega uma obra para alguém, quando Deus ele chama alguém para algo, essa pessoa não deve ter medo, né? Porque se Deus chamou, se Deus colocou você ali, ninguém pode tirar. Mas como eu falei, essa posição de poder, ela já é por si só muito conveniente, né? Esses discursos nessa posição de poder já são convenientes, porque as pessoas estão ali e vão ficar ali e estão só se mantendo ali naquela posição privilegiada, sem pensar naquelas outras pessoas que não têm acesso, né? Mas então, essa questão de governo, né, que você pegou, aí já tirando dessa dúvida que a irmã tirou, perguntou aqui, né, nos comentários. Essa questão de governo, eu nem tinha separado para falar sobre isso aqui. Mas nem tinha separado aqui nas respostas, nem separado para a gente falar, mas eu vou falar, porque é o tema da minha dissertação no mestrado, que envolve, que envolve a questão da violência simbólica. O que é essa violência simbólica? Essa violência simbólica foi um conceito instituído por um sociólogo, Pierre Bourdieu. A violência simbólica, ele diz que é uma violência doce e sutil, que ninguém percebe que ela está acontecendo, mas ela está ali e ela está violentando as pessoas. E o que seria essa violência simbólica? Seria, né, o dominante fazer o dominado acreditar que tudo que ele está falando é verdade. E o dominado aceitar simplesmente aquilo que o dominante está falando como verdade absoluta. E eu estou estudando esse conceito de violência simbólica dentro das igrejas porque, infelizmente, é algo que acontece muito. Infelizmente mesmo, é algo que enfim, até mesmo sem... esqueci a palavra. Sem quererem realmente proferir violência sobre outra pessoa. Mas, assim, automaticamente eles vão seguindo o sistema, eles vão seguindo o fluxo e acabam reproduzindo essa violência simbólica. E nessa questão de governo, como se instituiria essa violência simbólica dentro das igrejas? Por exemplo, as pessoas acreditarem, as mulheres acreditarem piamente que é vontade de Deus elas ficarem caladas. Ponto. Olha, você não pode ser pastora porque essa não é a vontade de Deus. Ponto final. Mas por quê? Porque Deus não quer. Sabe? Porque essa é a vontade de Deus e ponto. Então, esse tipo de violência, isso é uma violência simbólica, né? Que existe assim, bem assim, ela é bem sutil, bem assim, invisível. Ninguém vê que ela está acontecendo. Mas é impor um pensamento como verdade absoluta. Impor aquele pensamento como doutrina, como verdade, como vontade de Deus, sem muitas vezes ser. Né? A gente que lida com a palavra do Senhor, a gente que lida com a Bíblia, tem que ter muito discernimento para não deturpar o que a Bíblia diz, para não usar a Bíblia de uma forma errada. Né? E muitas vezes a gente vê essa violência simbólica sendo reproduzida e muitas mulheres abrem mão dos seus chamados, abrem mão daquilo que Deus chamou elas. Né? Isso é muito sério, porque quando Deus nos chama, né, eu gosto muito de uma frase que, né, assim, o vento sopra e ele sopra em quem quer e ele capacita quem quer, o Espírito ele capacita quem quer. E quem são os homens, né? Quem são as pessoas para dizer que uma pessoa deve ou não atuar na igreja, deve ou não seguir o seu chamado, né? Então, é complicado. Sim, vai. Sobre a violência simbólica, é um tema que eu gosto muito também. Eu espero continuar estudando ele um dia num mestrado. Assim, são naturalizações, né? Assim, você vai colocando que o lugar da mulher é esse e a mulher vai pensando que aquilo é natural. Eu nasci, cresci para isso, com essas funções naturais. E a função natural, que eu acho que vai muito essa ideia dos pais da igreja, é a de inferioridade. Se eu sou inferior, eu preciso ser governada. E a gente tem medo de dizer essas palavras. Quando você diz assim, você usa uma expressão que eu uso muito pouco, mas não por nada, por medo, das vezes, da interpretação, porque eu estou falando o tempo inteiro publicamente, né? Então,
o meio do palco. E eu acho fantástico que você use isso. Porque nenhum homem tem dificuldade de ir para o meio do palco. Mas a gente tem muito mais dificuldade de dizer eu tô indo no meio do palco. Porque parece que a gente precisa sempre se invisibilizar. A gente faz isso porque foi naturalizado esse pensamento de que a gente não tem esse direito, de que essa não é a nossa função. Então o meio do palco, ele meio que está proibido pra gente, né? Então você vai ocupando esse lugar. Tem um vídeo muito famosinho que de vez em quando no 8 de março as pessoas colocam que é a mulher invisível. Eu odeio esse vídeo. Não assistam. Se vocês assistirem, critiquem. A mulher que não aparece. Eu não estou dizendo que todo mundo tem que aparecer, não é isso. Mas pessoas aparecem. E essas pessoas podem ser mulheres e homens. E esse lugar que é tão restritivo que eu acho que a gente precisa combater, que a gente precisa cuidar. E você disse de um versículo que você disse assim, o vento sopra onde quer. E esse vento é arruá. Essa expressão é uma expressão feminina no hebraico. Ela não é masculina. Ela foi perdendo o significado dela quando foi traduzida para o grego, depois para o latim, que virou espíritos, né? Mas no original a palavra é ruá. A ruá é feminina. É uma palavra feminina para descrever o Espírito de Deus. Olha que coisa fantástica, né? Quando a gente vai lendo o texto bíblico, ele vai mostrando para a gente, né, que a ruá sopra onde quer. Então é esse vento que leva e coloca a gente onde a gente quiser. Gente, nós estamos com 19h40. Então eu vou pedir para a Alana, né, continuar nesse caminho dela. E eu queria que ela dissesse como que a fé em Jesus, como que essa fé em Jesus, a fé no Evangelho, já que a gente está num lugar de tanta força que impede a gente de caminhar, de tantos motivos para a gente parar, como que a fé em Jesus ajuda a gente a se colocar nesses espaços de liderança? Essa é uma palavra de motivação também, de esperança, de encorajamento para todas as mulheres que estão ouvindo a gente. Olha só, eu acho assim que a fé em Jesus, ela é por si só a maior incentivadora às mulheres abrirem a boca, às mulheres falarem, às mulheres se posicionarem, né? Como a pastora falou, né? Essa questão, eu gosto muito de falar, do centro do palco, que Jesus trouxe a mulher para o centro do palco. E como a pastora falou, né? Eu sempre gosto de tratar todos os pormenores para ninguém interpretar o que eu falo errado, né? Ninguém interpretar o que a gente está falando errado. E aí, quando a gente fala, por exemplo, de mulheres na liderança, de mulheres que foram chamadas para liderar, né? Que as mulheres podem se posicionar, a gente não está dizendo em hora nenhuma que todas as mulheres têm que ser assim, né? Afinal de contas, a gente sabe que Deus chamou cada um com seu propósito. Deus chamou cada mulher com um propósito, cada homem com um propósito, cada pessoa aqui nessa terra com um propósito específico, né? E não é errado, não é feio, nenhuma mulher é menor por não estar ocupando uma liderança, por não estar exercendo uma função pastoral, por não estar exercendo uma função ativa, uma função de fala. Pelo contrário, todas as funções exercidas, né, todos os chamados, todas as missões que Deus dá, são importantes, são essenciais para o reino de Deus, né? São peças-chave, são, assim, missão mesmo. Missão, eu aprendi uma vez que missão começa onde nosso braço alcança. Então, se sua missão é dentro da sua casa, se sua missão é cuidando do seu lar, amém, abraça sua missão e vive intensamente. Mas o que é que a gente está falando aqui? A gente está querendo abrir espaço para as mulheres que foram chamadas para falar, para liderar, né? E eu já vi, eu converso com muitas meninas, né? Eu amo conversar, assim, principalmente com mulheres. Não porque eu tenho preconceito com os homens, gente, pelo amor de Deus. Porque o meu objeto de estudo são as mulheres, são os fenômenos religiosos, são como os fenômenos acontecem no meio religioso, né? E eu gosto muito de trocar ideias com mulheres de muitas congregações, com mulheres de muitas igrejas, de muitos posicionamentos, para a gente crescer juntas, né? E eu já vi muitas mulheres que tiveram seus chamados sugados por congregações que não permitiam que mulheres ensinassem. Eu conheço meninas que participam de congregações que não permitem que as mulheres falem quando um homem estiver presente. Que, tipo, a mulher só pode ensinar em uma sala
cheia de mulher, porque se tiver um homem lá, um homem não pode ser ensinado por uma mulher. E muitas meninas, né, têm o dom de serem mestres, têm o dom de professoras, têm o dom de falar, têm o dom até de pastorear, e são privadas disso. E quando a gente olha para os evangelhos, né, a gente vê um Jesus totalmente diferente disso tudo. A gente vê um Jesus que veio para libertar, que veio para dar voz. Uma passagem que eu gosto muito, que eu amo, na verdade, eu estou sempre voltando nela, é a passagem da mulher do fluxo de sangue. Por que eu amo tanto essa passagem? Porque essa mulher, ela era considerada, pela cultura da época, né, impura. E ela estava há 12 anos já, né? 12 anos, né? Se eu não me engano. Se não Sim. me fala 12 anos. 12 anos. de casa. Sem poder sair, sem poder tocar em outras pessoas, sem poder se comunicar, né? Eu até publiquei um texto esses dias que essa mulher, ela estava em isolamento social durante 12 anos. O que são esses dias de quarentena perto do isolamento social que essa mulher passou, né? E ela ouviu falar de Jesus, ouviu falar que Jesus estava passando por perto e ela decidiu romper com esse véu de preconceito. E ela decidiu ir para as ruas. Imagine só, gente, se as pessoas naquela multidão, Jesus estava cercado por uma grande multidão, se as pessoas naquela multidão suspeitassem que aquela mulher estava impura, né? E estava com hemorragia ali, as pessoas teriam violentado aquela mulher, teriam agredido verbalmente aquela mulher, mandado aquela mulher ir para casa. Mas, graças a Deus, Deus cuidou dela até ela chegar pertinho de Jesus. E ela foi lá, bem discreta, tocou na barrinha da roupa de Jesus. Bem pouquinho assim. E com aquele ato de fé, com aquele simples ato, ela foi curada. E o que é mais interessante vem a seguir. Porque Jesus, ele se vira e diz, alguém tocou em mim. Aí os discípulos olham para ele e falam, Jesus, você está cercado por uma multidão. Várias pessoas estão lhe tocando ao mesmo tempo. Aí ele fez, não, alguém me tocou de uma forma diferente, eu senti poder saindo de mim. Olha só, gente, vocês acham mesmo que Jesus não sabia que aquela mulher tinha tocado nele? Jesus era homem, mas Jesus era 100% Deus também. E ele sabia que aquela mulher, que era considerada impura, havia tocado na barrinha da roupa dele. E o que foi que Jesus fez? Jesus se virou para ela e disse, quem tocou em mim? Foi você? Aí ela toda envergonhada, eu dou por vista o pânico que se instaurou nela, né? Ele que era considerado um mestre, né? Um mestre religioso, ela impura, tocou ele, ela teria tornado ele impuro também. Mas não, ela foi e disse com medo, Jesus, fui eu toquei na sua roupa e eu fui curada. Jesus, ali naquele momento, fez aquela mulher que estava há 12 anos trancada dentro de casa testemunhar em público que Jesus havia curado ela. E dentre tantas outras passagens na Bíblia, né, se a gente for citar aqui a mulher samaritana, o vilarejo que ela morava, né? E as pessoas foram atrás de Jesus, as pessoas tiveram um encontro com Jesus a partir dela, e quantas outras que Jesus chamou, né, para o centro do palco mesmo, né? As mulheres estavam lá escondidinhas. Uma outra passagem que eu amo, e inclusive se aplica totalmente aqui à nossa conversa, é a passagem da mulher encurvada, que nas sinagogas, né, nos costumes judeus e tudo mais, as mulheres, elas não podiam ficar no mesmo ambiente que os homens, dentro dos templos. Elas ficavam por trás de uma gradezinha, separadas em um ambiente só de mulheres. E o púlpito, se as mulheres não podiam entrar nesse ambiente, imagine no púlpito desse templo, né, dessa sinagoga. E a mulher encurvada estava lá atrás, no espaço das mulheres, a bichinha, ela era encurvada, e ela só conseguia ver o chão, ela não conseguia se erguer. E Jesus chamou aquela mulher, ela estava lá no cantinho dela, reservado, no cantinho que a cultura reservou para as mulheres, e Jesus chamou ela para o centro ali daquela reunião religiosa, para o centro ali daquele templo. Jesus chamou aquela mulher encurvada literalmente
para o púlpito, para ele fazer uma cura nela ali na frente de todo mundo. Então Jesus, outro exemplo, né, de uma mulher que foi tirada de um véu, que a cultura, um véu preconceituoso, né, que deixava a mulher em outro espaço até, dentro do ambiente religioso. Jesus trouxe ela para o centro. E Jesus, ele valorizou ali aquela mulher, né? E eu sempre gosto de recomendar livro, né? Jesus, assim, é a minha maior inspiração para os meus estudos e para tudo que eu amo fazer. E um dos livros que me ajudou a despertar, a entender mais o que Jesus pensa da gente, foi esse livro aqui, ó. Jesus e as Mulheres, o que ele pensa de nós. Esse livro é muito fantástico, é muito lindo. E essa história do centro do palco, eu tirei desse livro. E eu continuei a usar por toda a minha vida. E eu gostaria de ler uma citação que eu separei para ler, né, justamente nessa última partezinha, que ela diz o seguinte: Jesus tomou as chaves da verdade e abriu as algemas, a fim de libertar as mulheres da opressão que as mantinha cativas nas frestas da sociedade. Que orgulho sinto por aquelas mulheres que aceitaram o convite de Cristo para deixar o cativeiro. Elas foram agentes que ouviram o chamado divino ecoar para além das vozes opressoras da cultura em que viviam. Então, essas mulheres que a gente vê no Evangelho, que tiveram esse encontro com Jesus, essas mulheres que a gente vê em Atos, que a gente vê no decorrer, sendo citadas nas epístolas, né, como Priscila e tantas outras, essas mulheres, elas foram mulheres que aceitaram o chamado de Cristo para se libertar do cativeiro daquela sociedade que as mantinha cativas, do cativeiro do preconceito, da opressão, para elas viverem, abraçarem o chamado delas em Cristo. Então, a nossa fé em Jesus, ela é uma fé que, por si só, ela empodera mulheres. A fé em Jesus, por si só, ela é uma fé impulsionadora, que faz com que mulheres vão literalmente para o centro do palco. Não por querer aparecer, nem por querer estar lá no palco. Não, mas por abraçar o seu propósito divino, o seu chamado de vida e exercer com força, com fé e com inspiração do Espírito Santo. Para quem perguntou aqui, a autora é Jesus e as Mulheres, o que ele pensa de nós, Sharon James. Esse livro eu recomendo demais. Ai, muito bom, muito bom, muito bom. Gente, nós já estamos caminhando para o final da nossa live. O assunto é muito bom e cada pergunta dá para uma nova live. A Alana é maravilhosa e traz um conteúdo muito, muito interessante para nós, né? Para a igreja, para a vida das mulheres e dos homens da igreja. E aí a gente já vai ficar com essa porta aberta. Quando passar a quarentena, a gente vai fazer esse encontro presencial e vocês vão poder perguntar um monte de coisa para ela e a gente vai poder fazer uma roda ao redor da mesa e partilhar muito, muito, muito conhecimento. Vai ser muito bom, porque já está sendo, né? Mas foi só um início, só uma amostra daquilo que a gente ainda vai ter, se Deus quiser. Alana, eu quero agradecer muitíssimo, muitíssimo a você. E nós estamos aqui, Alana e eu, e você aí que está vendo a gente, porque Jesus nos libertou, Jesus nos chamou e Jesus quer usar as nossas vidas. E nós estamos aqui simplesmente dizendo, usa-nos, Senhor. Então, se há um chamado para a sua vida de liderança, abraça esse chamado. Seja qual for o chamado que o Senhor tem feito para você, abraça esse chamado e deixa Jesus usar a tua vida. Tá certo? A gente já está caminhando mesmo para o fim. E eu quero me despedir da Alana, agradecer muitíssimo. Foi muito, muito bom. E você que está assistindo a gente, te convidar para a nossa live na semana que vem. Ela já está agendada na próxima terça-feira. O tema é outro, completamente diferente. A gente está fazendo isso para diversificar mesmo. A gente vai trabalhar comunicação nesses tempos de pandemia. E vai estar com a gente a Patrícia Rocha. Vai estar conversando com a gente, dialogando com a gente, ensinando para a gente, para as mulheres da nossa igreja, acerca da comunicação nesses tempos de isolamento, o que é importante, e sobre fake news e tantas coisas que têm caminhado ao redor da gente. A gente vai tratar desse tema também.
Então eu quero agradecer vocês pela presença até o finalzinho, agradecer o pessoal que interagiu, que mandou pergunta. Essa live vai ficar salva e você pode assistir, compartilhar ela e abençoar outras mulheres, outras pessoas com ela. Um super beijo. Deus abençoe sua vida. Um beijo. Obrigada, A Lona pastora, também. viu, pelo convite. Foi um prazer. Um super beijo para vocês. Até semana que vem.